Olá a todos, meu nome é Elane Mello, eu sou a coordenadora do curso de Português 5. Desejo as boas-vindas a vocês, alunos dessa disciplina. Espero que durante esse semestre 2020.1 a gente consiga desenvolver uma boa relação, que a gente consiga desenvolver o conteúdo de Português 5, em que falamos sobre os aspectos da fonética do português brasileiro, e conforme está no nosso calendário, em algumas aulas eu farei umas gravações em vídeo para que vocês tenham acesso a um vídeo com a explicação da aula. A gente vive um momento difícil em relação à pandemia, a gente sabe da questão dos polos. Vocês têm acesso aos mediadores presenciais, não é possível fazer nesse momento, e então a gente vai tentar ajudar vocês com outras ferramentas que o sistema do CEDERJ nos dá, e assim potencializar e possibilitar que vocês construam conhecimento especificamente em português 5, tá? Hoje eu vou falar da aula 3, que é a aula sobre a classe circulatória das consoantes, e vou trazer alguns aspectos para ver se a gente consegue facilitar um pouquinho a aprendizagem de vocês. Para mim, essa é uma das aulas mais importantes desse livro, esse tomo 1, porque ela permitir que a gente compreenda o que vem todo o restante, incluindo a tabela fonética, que é por si só o alfabeto fonético, tudo é construído com base nessa classificação articulatória das consoantes e, posteriormente, das vogais, as quais serão vistas na aula 4. Então, eu vou projetar a aula 3 aqui para vocês, para que a gente possa começar a aula. Começar a falar sobre o conteúdo. Então, vamos lá. Deixa eu tentar projetar aqui. Vamos lá. Bom, para que a gente entenda como é que funciona essa classificação relatória das consoantes, a gente precisa entender como que é o nosso sistema de condições. E aí algumas informações são importantes, como, por exemplo, qual é o tipo de corrente de ar que permite que nós façamos com que os sons da nossa língua sejam entendidos. Então, a corrente de ar que sempre vai dar origem aos sons na nossa língua portuguesa é uma corrente de ar egressiva. E o que significa isso? Vocês podem perguntar. Isso significa que todos os sons que nós produzimos são sons produzidos a partir de uma corrente que vem do pulmão para a nossa cavidade bucal ou para a nossa cavidade nasal. E dois conceitos são importantes e que a gente vai precisar pensar durante essas aulas. Um conceito existem sons orais e existem sons nasais. Qual é a diferença entre um som oral e a diferença entre um som nasal? A diferença está na cavidade por onde o som sai. Então, quando tem um som oral, a cavidade o som pela cavidade oral, sai pela cavidade bucal. Quando tem um som nasal,
o som sai pela cavidade nasal, pelas narinas. Então, como é que essas consoantes são classificadas? E aí, para a gente classificar e para tentar facilitar esse processo, eu vou pedir que vocês acompanhem essa aula e façam os movimentos para que vocês entendam que classificação é essa que está sendo adotada. Então, fala em dois tipos de classificação, e depois vai aparecer um terceiro, mas os dois primeiros, que é o modo de articulação e o ponto de articulação. Então, o modo de articulação, como vocês estão vendo aqui, está relacionada à trajetória dessa corrente de ar egressiva. E aí a gente tem a definição do que seja corrente de ar egressiva, aquela que sai da boca. Nesse trajeto, a corrente de ar pode sofrer uma obstrução total ou parcial da passagem, provocada pelo encontro ou pela aproximação dos órgãos articuladores. De acordo com e a forma de obstrução, as consoantes podem ser classificadas, e aí a gente vai ter a classificação dos modos de articulação. É muito importante a gente pensar que o nosso sistema articulatório, e aí vocês viram isso na aula 2, o nosso sistema articulatório é composto de várias partes. Então, eu tenho a língua como parte do sistema articulatório, eu tenho os lábios como sistemas articulatórios, os dentes como parte do sistema articulatório, lábio superior, lábio inferior, e tudo isso converge para que a gente consiga produzir os mais distintos sons da nossa língua. É essa articulação entre eles que vai permitir que nós alcancemos a comunicação, por exemplo. Então, vamos lá, vou seguir aqui. A primeira classificação do modo de articulação é o som oclusivo ou plosivo. E eu quero que vocês prestem bastante atenção no que seja um som plosivo. Um som plosivo, o próprio nome dele remete ao que acontece na produção desse som. É como se houvesse uma explosão. Pensem no que seja uma explosão. Você tem, para ter uma explosão, uma quantidade de ar que está presa e, de repente, ele sobe. E aí, pum! É exatamente isso que acontece num som oclusivo ou plosivo. A corrente, o ar que vem da cavidade, o ar que vem dos seus pulmões, passa pela traqueia, pela glote, a sua cavidade bucal, ele encontra na cavidade bucal um contexto em que ele está completamente ocluso. E ele está ocluso por diferentes pontos de articulação que a gente vai ver depois. Então, há uma obstrução total, e essa então é muito importante. Há uma obstrução total da passagem. Pensem vocês no que seja a primeira consoante da palavra pai. Essa reparem no movimento da minha boca. Esse movimento é feito com a junção dos dois lábios. No momento em que os dois lábios se juntam, a corrente de ar saindo, a corrente de ar egressiva, fica presa na cavidade bucal. E ao ficar presa, e posteriormente, quando os lábios se soltam, então essa corrente de ar passa. A obstrução é total. Esse processo de obstrução total acontece também com outras consoantes. Se nós pegarmos a consoante, a primeira consoante da palavra, nós vamos produzir um som parecido como... Observem o que acontece para que seja produzido o som T, o fone T. O que acontece é que a sua língua bate lá perto do dente, lá em cima, e ao bater nessa região, ela obstrui totalmente a passagem da corrente de ar. E ao obstruir a passagem da corrente de ar, quando a língua desce, há uma explosão e a liberação dessa corrente. A mesma coisa acontece com
de cada, que é essa primeira consoante aqui. Nesse caso, ao contrário do que aconteceu com o P, o fone P e o fone T, em que a obstrução acontece na parte frontal da nossa cavidade bucal, a obstrução acontece numa parte posterior da nossa cavidade bucal, que a gente já vai identificar. O que importa que a gente entenda é que a obstrução é total, portanto, vai possibilitar que exista uma explosão. Esses sons em que há uma obstrução total da passagem do ar são chamados de sons oclusivos. Bom, o segundo grupo de sons que a gente tem, de fones que a gente tem, são os fricativos. Ali são de fone das consoantes fricativas. Em outra modalidade de sons linguísticos, temos as consoantes fricativas, assim denominadas devido a um estreitamento da passagem do ar, provocado pela aproximação do articulador ativo a um articulador passivo. Prestem atenção na informação que está acontecendo aqui. Os autores desta apostila não falam mais em obstrução total da corrente de ar. Eles falam em um estreitamento da passagem do ar. E vocês precisam prestar muita atenção nessas palavras-chave. Provocar a aproximação do articulador ativo a um articulador passivo, de que resulta, em geral, a um ruído assemelhado de uma fricção. Note, por exemplo, o efeito das consoantes iniciais em V, V, V. Inclusive, sente uma pequena vibração em S, S. Você sente o ar passar. O ar não está interrompido, não tem uma obstrução total. O que são as laterais? Algumas consoantes articulam-se mediante obstrução do ar pelo eixo central da boca. Então, se nós produzirmos um L, de lata, a primeira consoante lata, vamos reparar que a língua, o ápice da sua língua, a ponta da língua, sobe e ela encosta lá no seu lá no palato duro, no alvéolo, no palato duro. Pode ser no alvéolo. Quando ele encosta, a corrente de ar, a sua língua está dobrada, está curvada, e a corrente de ar consegue passar pela sua lateral da língua. E ao passar pela lateral da língua, você tem a justificativa para chamarmos essa consoante de consoante lateral. Ela acontece em lhama, por exemplo, ok? Que é uma lateral palatal, que a gente vai ver daqui a pouco. O que são os sons africanos? Uma modalidade mais complexa de articulação sonora resulta nos sons africanos, compostos de uma breve oclusão seguida de fricção. Esse som, ele é muito comum aqui no Rio de Janeiro, especialmente aqui na região metropolitana. A gente sabe que quanto mais se caminha para as regiões mais interioranas do Rio de Janeiro, quanto mais se afasta da região metropolitana, da capital, maior é a probabilidade de que esse som africano não seja tão... Mas o que está acontecendo aqui? Quando a gente produz tipo e digo, então eu tenho um T diante de I e um D diante de I. No capítulo 5, vocês saberão exatamente do que se trata essa classificação. Não vou entrar nela agora. Eu quero só que vocês reparem, que vocês observem, como é que é essa... Então, esse acontece exatamente como está falando ali.
há uma breve oclusão seguida de uma fricção. Então, eles chamam esse som que é produzido de africado. E os sons nasais? Uma consoante nasal produzida mediante fluxo de ar que sai simultaneamente pela boca e pelas fossas nasais. Então, a corrente de ar consegue escapar pelas duas cavidades. E isso acontece porque o véu palatino, que é aquilo que comumente a gente chama de campainha, está abaixado, e aí a corrente de ar pode passar tanto pela cavidade bucal, pela cavidade nasal. Vamos lá, seguindo aqui. Encerra esse primeiro bloco, que são os modos de articulação. E aí, os autores do livro de vocês apresentam uma definição. Denominamos orais os sons produzidos mediante fluxo da corrente de ar pela cavidade bucal, e assim situando as consoantes nasais e as vogais nasais, todos os outros sons orais do português. Então, o que a gente chama de som oral é aquele que a corrente de ar sai pela cavidade bucal. Ainda, desculpa, eu tinha esquecido, ainda nos modos de articulação, alguns outros sons que precisam ser, fones que precisam ser elencados. Temos as consoantes vibrantes, que são aquelas em que há os toques da língua no articulador passivo. Então, o gaúcho que fala rato, 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 o ra, para produzir a consoante rótica, que é R, ele produz com a ponta da língua batendo várias vezes no seu alvéolo, rato, e numa produção muito semelhante existe o TEP, que é aquela consoante de caro, é a rótica, né, a consoante rótica, presente em caro. Então, vocês vejam que existe uma diferença entre ser uma vibrante e ser um TEP. O TEP é um tipo de consoante vibrante, pois é articulado mediante rápida oclusão provocada pelo toque do ápice da língua nos alvéolos. Ele inclui-se no grupo dos róticos, aqui escrito, mas ele é chamado comumente de vibrante simples. Observem a diferença entre o que eu estou produzindo, a rótica que eu estou produzindo quando eu estou tentando verbalizar uma vibrante do dialeto da variedade gaúcha do português, como rato, 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 e quando eu falo um caro como carioca. Observem a diferença. A minha língua várias vezes, rapidamente, claro, no céu da minha boca. Por outro lado, em caro, o toque é apenas uma vez. Então, eu tenho uma diferença, uma vibrante múltipla e uma vibrante simples. A vibrante simples recebe o nome de TEP. Por fim, o último modo de articulação apresentado é o modo das ritoflexas, que acontece muito no interior do Brasil, especialmente em regiões que foram colonizadas e ocupadas pelos bandeirantes. Então, você tem porta, o cor, o amargo, ou seja, em posição de final de sílaba, a consoante rótica se realiza mediante flexão da língua para em direção ao véu, tá? Então, esses são os pontos de articulação. Vou passar aqui rapidamente para os pontos de articulação, que a gente também precisa prestar bastante atenção neles.
Então, as consoantes bilabiais, como o P, que eu mostrei para vocês lá atrás, lá no início da aula. E o que é o P? O P é aquela consoante... Não, desculpa. O que é uma consoante bilabial? Os dois lábios, portanto, bilabiais, os dois lábios estão juntos. Assim, denominamos os sons articulados de aproximação do lábio inferior ao lado superior. Em bala, beijo, mãe, pato. Em todos eles, a primeira consoante ocorre com os dois lábios próximos, muito próximos, encostados, inclusive. Lábios dentais. Então, vamos tentar descrever o que é isso. Se o bilabial, os lábios juntos, na consoante lábio dental, o lábio e o dente vão lá. Então, é o que ocorre em F, de faca, e V, de vida. Observem o movimento da minha arcada dentária superior, dos meus dentes superiores, em direção ao meu lábio inferior. A moção entre os dentes superiores e o meu lábio inferior. Sons alveolares. Para vocês identificarem o que é um som alveolar, é interessante que vocês saibam identificar onde está o alvéolo. Passem a língua de vocês por trás dos dentes. Se você passar a língua no dente, na parte de trás, você vai sentir o dente, claro. Se você jogar a língua um pouquinho para trás, você vai sentir uma nervura. A nervura é o alvéolo. Então, as consoantes alveolares são nessa região. A língua, o articulador, vai subir e vai tocar a sua ponta nessa região, nessa nervurinha. Um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais centralizado, mas muito próximo a essa região onde tem essa pequena nervura. Então, são denominadas sons alveolares os que são produzidos mediante toque ou aproximação da língua na região dos alvéolos, como em tapa, dedo, z, d. O próximo ponto de articulação são os alveopalatais. Então, agora, lembrem onde fica o palato. Vocês já viram esse conceito na segunda aula. O que é o palato? Vamos continuar pensando no movimento da nossa língua. Então, a língua atrás, sentiu o dente. Passou a língua um pouco atrás, a ponta da língua, nervura. Logo depois, você passa ali, dobra sua língua um pouquinho mais e passa numa região mais dura, que é o palato duro. E se você jogar a língua um pouco mais para trás, você vai sentir uma região mais esponjosa. Então, ó, alvéolo, a nervura, logo depois uma região mais dura, palato duro. Logo depois do palato duro, mais esponjosa, palato mole. Ok? Então, o que são os sons alveopalatais? São sons produzidos na região limiar entre os alvéolos e o palato duro. Então, você tem chave, j, j. Então, o dorso da sua língua sobe e se aproxima muito dessa região limiar entre o palato duro e o alvéolo. Sons palatais. São os sons articulados na região do palato duro. Lh, lh, nh. Observa o movimento que acontece na sua língua. A sua língua recua. Há um recuo da sua língua para que ela atinja realmente o palato. Lh, nh. Isso é diferente de sh, j. Okay? E os sons velares? Denominamos velares os sons que são articulados na região do véu palatino. Esse é o caso da consoante oclusiva que está no início de
ou no início da palavra gula, g, g. Observem que esse som, esse fone, é produzido bem na região posterior do seu boca. Lá atrás da sua língua, a parte final da língua bate e produz uma oclusão, então há um fechamento total, uma obstrução total da corrente do ar, e essa obstrução é produzida lá atrás, com o dorso da sua língua batendo no seu véu, na região do véu palatino, próximo do palato. Então, por fim, tem aquela outra classificação que eu falei com vocês, que é a classificação de sons vozeados e desvozeados, e para a gente entender isso, tem que colocar a mão aqui na região essa região da traqueia aqui, onde a gente encontra a laringe e onde a gente encontra a glote. Qual é a diferença entre som vozeado e som desvozeado? A vibração ou não das cordas vocais quando a corrente de ar passa pela glote. Então, na laringe existe as cordas vocais e entre as cordas vocais existe um espaço que chamamos de glote. Esse espaço, por esse espaço que existe entre as cordas vocais, a corrente de ar passa. E ao passar, as cordas vocais são como pregas mesmo. Então, ao passar, se essas cordas vocais juntas, esse fazer com que elas vibrem. Esse é um som vozeado. Se as pregas vocais ou cordas vocais estiverem separadas, esse ar vai passar de forma livre e as pregas vocais não vibrarão. Você sente isso ao colocar a sua mão aqui. Então, peço que você faça um e um b, 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 ou um f e um v, v, v. Reparem que os dois pares que eu dei para vocês são de consoantes que têm o mesmo ponto de articulação. Tanto b quanto p são oclusivas bilabiais. O que diferencia p e b? O que diferencia essas duas consoantes é simplesmente a vibração ou não das cordas vocais. Em não há vibração. Em b, 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 há vibração das cordas vocais. Então, b é uma consoante vozeada, enquanto p é uma consoante desvozeada. E por que essa classificação toda é importante? É importante para que a gente não caia na falácia de querer decorar essa tabela fonética consonantal. Não acho que o melhor caminho vocês entendam esta tabela que se apresenta aqui na frente seja decorá-la. O melhor caminho é entender o que é uma consoante bilabial, o que é uma consoante labiodental, alveolar, palatal, velar, ovular, e a mesma coisa em relação aos modos de articulação. O que é uma consoante desvozeada e vozeada? Se você conseguir entender esses conceitos, você jamais precisará decorar isso aqui. Por quê? Porque você simplesmente vai fazer o movimento de produção da consoante e vai conseguir identificar qual é o ponto de articulação, qual é o modo de articulação. Tá ok? Esse eu acho que é o grande desafio para vocês. E aqui embaixo, a partir do 3.1, a gente encontra todas as consoantes do português listadas com as suas devidas classificações. Prestem atenção nessa classificação. A gente primeiro classifica o modo de articulação, depois apresenta-se o de articulação e, por fim, o seu traço de vozeamento, se é desvozeada ou vozeada. Desvozeada ou vozeada também são sinônimos, no caso de desvozeada de consoante surda e vozeada também é de consoante sonora. Não se assustem se vocês ouvirem esses termos por aí.
tá? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar esta aula e peço que vocês façam o exercício com atenção para que vocês consigam dúvidas. Não é um conceito fácil, não é um capítulo fácil, como vários dos capítulos que nós teremos, mas eu tenho certeza que vocês, se dedicando e conseguindo prestar atenção, os processos articulatórios que são produzidos, vocês conseguirão ter êxito na disciplina. Deixa eu parar a apresentação aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e fico por aqui. Em breve a gente volta a conversar nas próximas aulas que estão lá no nosso calendário marcadas como videoaulas. Um beijo e cuidem.